o áudio. Afastar um pouquinho. Boa noite, pessoal. Estamos aqui retomando o nosso curso. Hoje eu vou falar com vocês sobre estratégia ventilatória do paciente com Covid-19. Eu espero que vocês aproveitem bastante. E antes da gente começar, eu gostaria de passar alguns recados que são muito importantes. Primeiro, que nós vamos abrir 2 momentos especiais só para vocês tirarem dúvidas. Então, fiquem tranquilos que a gente vai discutir muita coisa bacana, que é tudo muito novo, né? Como a Lê falou, a cada 48 horas a gente tem um monte de novidade. Então, nós vamos abrir 2 momentos. Nós vamos avisar para vocês. E eu gostaria que vocês já fossem colocando nas nossas redes sociais, já pode mandando no chat, porque a Najara está o tempo inteiro acompanhando o chat. Tudo que vocês precisarem, vocês podem colocar, que ela está aí à disposição para ir já anotando as dúvidas ou para ajudar vocês com qualquer dificuldade que vocês tenham. Então, nós vamos marcar com antecedência, provavelmente deve ser depois da minha aula de desmame. Na segunda-feira, dia 20, eu retomo com vocês, eu vou falar como titular PIP no paciente com Covid, e na quarta eu vou falar sobre desmame. Então, provavelmente na segunda seguinte, a gente vai abrir aí um momento só para discutirmos isso, vai estar eu e a Lê juntas, para que vocês possam tirar todas as dúvidas até esse momento do curso. Depois a gente finaliza o conteúdo e abre também no último dia para a gente fazer essa partilha e esclarecermos todos os pontos aí que ficaram duvidosos para vocês. Então, eu vou começar agora a falar da estratégia ventilatória, colocar para vocês que quem entrou no Zoom, automaticamente vocês vão migrar para o YouTube, e quem entrou no YouTube vai receber um formulário para vocês preencherem. Isso é muito importante porque vai ser a chamada de vocês para a confecção do certificado ao final do nosso curso, tá bom? Então, nós vamos começar e qualquer dúvida que vocês tiverem, pode colocar no chat, a Najara vai estar aí para nos acompanhar. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu só abrir essa ponteira aqui. Vamos lá. E aí, como que nós vamos ventilar esse paciente com Covid-19? Depois de tudo que a Lê partilhou com vocês, né, de toda a parte relacionada à anatomia, a fisiologia, a mecânica respiratória desses pacientes, as imagens radiológicas, nós vamos partir daí para traçar a melhor estratégia para esses pacientes que estão aí necessitando de suporte ventilatório invasivo e com diagnóstico de Covid-19. Então, vamos lá, deixa eu só... Um minutinho. Vamos lá. Como ventilar invasivamente esses pacientes? Então, eu vou focar na ventilação mecânica invasiva, né, para a gente direcionar a melhor estratégia com embasamento na mecânica e na anatomia desses pacientes. Mas antes de começar a falar dessa estratégia ventilatória, o que eu gostaria de retomar com vocês? Eu gostaria de retomar alguns conceitos que são extremamente importantes para a gente entender mesmo essa estratégia ventilatória e fazer isso de maneira individualizada. Então, eu não vou fazer só como um número, mas eu vou individualizar os parâmetros. Então, nós vamos retomar alguns conceitos importantes. O que a gente precisa rever? Como mesmo funciona essa pressão positiva, né? Como que o paciente recebe essa pressão positiva? Então, nós vamos começar relembrando isso, retomando essa pressão positiva, para a gente poder fazer uma estratégia bem individualizada para esse paciente com Covid-19. Quando eu penso num ciclo mecânico invasivo, a primeira coisa que o ventilador entrega para o paciente é o fluxo. Então, todos os ventiladores são geradores de fluxo. Todos os ventiladores liberam o fluxo para o paciente e esse fluxo ele vai entrar em contato com a individualidade do paciente. O que seria isso? Seriam as condições de mecânica que nós vimos. Como está a complacência desse paciente? Como está a resistência? Esse paciente ele apresenta alto PIP? Então, esse fluxo ele vai entrar em contato com essa característica que nós chamamos de impedância, que é o ZRS, e daí ele vai fazer o quê? Ele vai gerar uma pressão positiva. Então, o fluxo é mandado para o paciente,
encontra essa individualidade e depois vai gerar uma pressão positiva. Então, essa pressão positiva, ela é muito individual. Cada paciente tem uma condição de mecânica. Cada paciente tem uma complacência, tem uma resistência. Esse paciente pode ter ou não auto-PIP com um mecanismo fisiopatológico já existente. E aí nós vamos ter um resultado que é único dessa pressão positiva nos nossos pacientes. Então, nós temos que lembrar disso, né? Eu vou colocar os parâmetros, que são parâmetros direcionadores iniciais, e depois eu tenho que verificar se esse parâmetro está ou não adequado para o paciente que está em ventilação mecânica invasiva. E essa pressão positiva é que vai insuflar o pulmão e gerar um volume corrente para o nosso paciente. Então, o ventilador liberou o fluxo encontra a individualidade do paciente, gera uma pressão positiva que insufla o pulmão e gera um volume corrente. Esse volume corrente, ele vai entrar em contato com o paciente que não tem drive, que não tem frequência respiratória própria, e com o paciente que já tem drive, que são os dois tipos de ciclo que nós temos na ventilação mecânica invasiva. Então, eu tenho o ciclo mecânico controlado e tenho o ciclo mecânico assistido. Se o paciente está completamente entregue, o que nós vamos fazer? Se ele não tem drive, se ele não tem frequência respiratória própria, nós vamos ajustar essa frequência respiratória, porque só o ventilador é que trabalha. O paciente não faz esforço muscular nenhum. Então, o que nós vamos programar? Nós vamos programar uma frequência respiratória para esse paciente, para entrar em contato com esse volume corrente e gerar uma ventilação alveolar para o nosso paciente. Então, vou voltar um pouquinho só para a gente retomar todo o ciclo, né? Então, vamos lá. O ciclo mecânico artificial, ele começa com a entrega de fluxo. Esse fluxo encontra a individualidade do paciente, que são as condições de mecânica relacionadas à complacência, à resistência e à presença ou não de auto-PIP. E isso vai gerar o quê? Uma pressão positiva. É essa pressão positiva que vai encher o pulmão do nosso paciente e vai gerar um volume corrente. Então, aí sim nós vamos começar a trabalhar a estratégia ventilatória do nosso paciente. Esse volume corrente, ele vai entrar em contato com uma frequência que vai ser programada por vocês nos ciclos controlados ou uma frequência que vai ser do paciente nos ciclos assistidos. Então, nós temos dois tipos de ciclos. Nós temos o ciclo controlado, que o paciente não tem drive, não tem frequência respiratória própria e só o ventilador trabalha. Então, nós é que vamos fazer o ajuste dessa frequência respiratória. Então, como que vai ficar esse ciclo mecânico controlado? O que nós vamos ter nesse ciclo mecânico controlado? Nós vamos ter o volume corrente que foi gerado com aqueles parâmetros que nós ajustamos, vai entrar em contato com essa frequência respiratória que nós programamos e vai gerar o que nós chamamos de VE, ou volume minuto. Então, o que seria esse volume minuto? Seria a ventilação que o paciente vai fazer em 1 minuto. Essa ventilação minuto, ou esse volume minuto, é que vai ser responsável pela estratégia ventilatória do paciente programada de maneira individualizada. Então, nós temos que prestar muita atenção nesses parâmetros que nós vamos colocar para o paciente, para que esses parâmetros atendam a demanda, atendam aquilo que o paciente precisa como suporte de vida, que é o ciclo mecânico, o ciclo controlado, a ventilação mecânica invasiva, é um suporte de vida para esse paciente que não consegue manter uma troca gasosa satisfatória, que não consegue manter uma boa oxigenação, uma boa ventilação. Então, o suporte ventilatório por pressão positiva, ele tem esse objetivo, gerar parâmetros que vão manter essa troca gasosa dentro do que é normalidade para o nosso paciente, através da sincronia desses dois parâmetros, da sincronia entre o volume corrente e a frequência respiratória que nós vamos ajustar, porque o paciente, ele não tem frequência própria.
Então, esse paciente que não tem frequência própria vai ser direcionado por nós. Eu costumo brincar que o ventilador mecânico, pessoal, é extremamente obediente. Ele vai fazer tudo que nós programarmos. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande no ajuste desse ventilador. Tudo que eu programo, o ventilador vai entregar para o paciente. Resta a nossa atuação no sentido de sincronizar o que o paciente precisa com os parâmetros que nós programamos no ventilador. E nós faremos isso à medida que nós formos conhecendo toda a fisiologia, toda a anatomia daquele paciente e como funciona o ventilador mecânico. Por isso eu quis começar essa estratégia do paciente com Covid, retomando esses conceitos que são tão importantes para essa estratégia individualizada, para essa estratégia personalizada para o nosso paciente com Covid-19. Então, vamos lá. E no ciclo assistido? Como funciona o ciclo assistido? No ciclo assistido, o paciente já tem frequência respiratória própria. Então, ele já tem um drive. E aí, como que vai ser esse ciclo assistido? O paciente vai interagir com a máquina, é o paciente que vai ativar o ventilador, mas ele vai entrar em contato com qual volume? Com o volume que nós programamos. Então, vai acontecer da mesma forma. O ventilador mecânico, ele vai ser ativado pelo paciente. Aqui o paciente ele vai fazer um esforço muscular, vai ativar a máquina vai entregar um fluxo para o paciente. Esse fluxo vai entrar em contato com a mecânica dele, que nós chamamos de ZRS, que é a impedância, e vai gerar uma pressão positiva. Essa pressão positiva vai entregar para o paciente esse VT, que seria o volume corrente. O encontro do volume corrente com a frequência respiratória do paciente vai gerar o volume minuto, que vai ser responsável pela ventilação alveolar do nosso paciente. Aqui a gente consegue entender se a nossa estratégia foi ou não bem sucedida. Então, depois de 30 minutos, num momento admissional, o paciente acabou de ser admitido, depois de 30 minutos nós vamos colher uma gasometria e validar se eu conseguir personalizar essa estratégia ventilatória para o nosso paciente. Então, é isso que nós vamos buscar. Essa individualidade eu vou conseguir avaliar após a primeira gasometria. Como que veio a PaCO2 desse paciente? Como é que está a PaO2? Esse paciente está saturando bem na gasometria? Está batendo com a saturação da oximetria? Aí eu vou fazer ajustes finos nesse ventilador para atender a funcionalidade desse nosso paciente, de todos os nossos pacientes. E de maneira especial aqui, que é o foco desse curso, nós vamos falar do paciente com Covid-19, com todo o embasamento na anatomia, fisiologia, mecânica e imagem radiológica que a Ale já passou para vocês, né, nas duas aulas anteriores. Então, vamos lá, vamos retomar esse ciclo mecânico. Isso aqui é muito importante, porque quando eu entendo o ciclo mecânico, eu faço essa sincronia entre o ventilador e o meu paciente. Eu não vou direcionar a minha estratégia ventilatória por um número, eu vou direcionar a minha estratégia ventilatória para a necessidade dessa funcionalidade de cada paciente nosso. Então, vamos lá. O ventilador, ele entrega fluxo, independente do ciclo ser controlado, quando o paciente não tem drive, ou ser assistido, quando o paciente tem frequência respiratória própria, e ativa a máquina através do esforço muscular respiratório. Então, esse fluxo, ele encontra o que nós chamamos de ZRS. O que é mesmo ZRS? Impedância. Quais são os componentes da impedância? Complacência e resistência. E aqui cabe também avaliar como está a fase expiratória do nosso paciente. Se ele tem ou não retenção na fase expiratória, ou seja, se ele tem ou não auto-PIP. Então, diante disso, nessas situações bem individuais do paciente, nós vamos gerar uma pressão. Que pressão é essa? É uma pressão positiva, e é essa pressão positiva que vai insuflar o pulmão do nosso paciente e gerar um volume corrente. O volume corrente entrou em contato com a frequência respiratória, e aqui pode ser a frequência respiratória do paciente, ou pode ser a frequência respiratória do ventilador, e vai gerar um volume minuto. Esse volume minuto, ele vai ser responsável, como eu falei para vocês, pela ventilação alveolar.
Então, o volume minuto tem uma forte correlação com a PaCO2. Vamos lá, vamos pensar num exemplo hipotético. Eu coloquei os ajustes do meu paciente, a gente sempre faz esses ajustes de acordo com a recomendação, que é muito direcionada pelo diagnóstico clínico. Eu vou ventilar um paciente DPOC, eu vou ventilar um paciente com SARA, eu vou ventilar um paciente com pneumonia. Então, eu tenho alguns parâmetros que são parâmetros direcionadores iniciais da nossa estratégia admissional. Coloquei esses parâmetros, veio a primeira gasometria. Então, depois de 30 minutos, 1 hora, colheu a gás e veio o resultado da gasometria. Vamos lá, vamos imaginar. Esse paciente ele não tem nenhuma alteração importante da mecânica respiratória, não é um paciente obstrutivo, nem um paciente restritivo. E o que eu espero de PaCO2 para esse paciente é um PaCO2 dentro da normalidade, entre 35 e 45. Vamos imaginar, eu espero ali uma PaCO2 de 40. Vem a primeira gaso, olho lá a gaso, qual que é o resultado dessa gasometria? A PaCO2 desse paciente veio de 55. O que eu fiz na minha estratégia ventilatória? Então, a minha estratégia ventilatória, com esse volume minuto que eu programei, com esses ajustes realizados iniciais, não trouxe uma boa ventilação alveolar. Então, eu costumo colocar que o gás da ventilação, principalmente nos momentos admissionais, que o paciente está totalmente entregue, onde só o ventilador trabalha, o gás da ventilação é a PaCO2. Se essa PaCO2 está tão alta, veio de 55, isso indica que os meus parâmetros não foram satisfatórios, não estão individualizados. Eu preciso realizar algum ajuste. Eu preciso melhorar a ventilação. E nós temos 2 estratégias para melhorar a ventilação, através do volume minuto ou através da relação em Zs. Então, eu posso mexer no volume corrente, na frequência respiratória, ou eu posso mexer na relação em Zs, prolongando o tempo expiratório desses nossos pacientes. Então, isso tudo é estimular o nosso raciocínio funcional, raciocínio já totalmente focado na individualidade, em personalizar a nossa estratégia ventilatória. Por isso é tão importante entender o ciclo mecânico e, a partir daí, trabalhar essa individualidade. Então, não está legal essa gasometria, esse PaCO2 de 55 não foi o esperado, não era o esperado para esse paciente, eu vou fazer alguns ajustes. Vamos lá. O volume corrente ele é diretamente proporcional ao volume minuto, a frequência respiratória também é diretamente proporcional ao volume minuto. Se eu aumento o volume corrente, eu vou aumentar o volume minuto, vou aumentar a ventilação alveolar e, consequentemente, eu vou conseguir fazer uma redução da PaCO2, que o paciente vai ventilar mais. Mas nós vamos ver, daqui a pouco, que quando eu aumento o volume minuto, eu vou aumentar a pressão dentro do alvéolo. Eu vou aumentar a pressão alveolar. E se eu aumento a pressão dentro do nosso alvéolo, eu vou ter uma chance maior de lesar essa umidade alveolar, essa estrutura alveolar. Então, todas as nossas estratégias que são direcionadas para aumento de volume devem ser pensadas com cautela, porque eu já sei que lá dentro do alvéolo vai ter um aumento de pressão e, consequentemente, eu posso ter lesão. Então, não sei se é muito bacana a gente corrigir essa gasometria com volume, não. Vamos lá, de repente eu posso aumentar a frequência respiratória. Então, quando eu aumento a frequência respiratória, nós temos o mesmo movimento. Eu aumento o volume minuto, consequentemente, eu vou aumentar a ventilação alveolar e eu vou ter uma diminuição da PaCO2. Então, pode ser um caminho esse aumento da frequência respiratória. O único cuidado que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é o seguinte: todas as vezes que eu aumento a frequência respiratória, nos ciclos controlados, eu vou diminuir o tempo total do ciclo. Porque o ciclo mecânico, ele é definido pela frequência respiratória. Vocês sabiam disso? Então, que a gente chama isso de TTOT. Então, se eu tenho uma frequência respiratória de 20, eu vou pensar em 1 minuto. 1 minuto tem 60 segundos. Então, vamos lá. 60 dividido pela frequência de 20 dá 3 segundos. O meu tempo total do ciclo mecânico artificial, faça chuva, faça sol, é de 3 segundos. Todas as vezes que vocês procurarem aumentar a ventilação alveolar com aumento de frequência, eu tenho que pensar no impacto nesse ciclo total. Se eu aumento a frequência, por exemplo, de 20 para 30, eu
coloquei um número drástico para ficar mais fácil, né, a conta, eu vou ter um tempo total de ciclo, 60 dividido por 30, de 2 segundos. Então, quanto que vai ficar o tempo para ele inspirar e o tempo para ele expirar? Que seria a relação em Z da máquina. Será que isso vai ser satisfatório? Será que esse tempo vai estar agradável para o nosso paciente? Nós temos que pensar nisso. Entender o ciclo mecânico é não ficar preso a números, mas é ficar focado nessa funcionalidade para o nosso paciente. E é isso que nós gostaríamos de estimular em vocês, né? Para esse raciocínio de funcionalidade. Então, vamos lá. Seguindo. Quais são os parâmetros que nós vamos ajustar nesse ventilador? Nós vamos ajustar o modo ventilatório, que nós podemos escolher. Os modos admissionais que nós temos são o modo VCV e o modo PCV. Nós vamos ajustar a fração inspirada de oxigênio, que é a FO2, admissional. Nós vamos ajustar a sensibilidade, né, que é o parâmetro que vai ativar o ventilador quando o paciente tem drive. O ventilador vai reconhecer esse esforço do paciente e vai liberar o fluxo, então nós chamamos isso de sensibilidade. Nós vamos programar o volume corrente, que nós chamamos de VT, eu já falei para vocês, né? A frequência respiratória, FR. Nós vamos ajustar a PIP. O que é a PIP? Pressão positiva expiratória final. Então, o alvéolo ele vai ser insuflado na inspiração, com aquele comando de liberação de fluxo, vai gerar pressão positiva e, como eu coloquei, vai insuflar o alvéolo. E aí, depois, nós vamos ajustar uma pressão na expiração que vai manter esse alvéolo aberto, para favorecer a troca gasosa, para estimular a estabilidade alveolar. Então, na INS, o paciente vai receber aquela pressão positiva, vai insuflar o pulmão, gera o volume corrente, e na ES nós vamos ajustar uma PIP para estabilizar esse pulmão e não gerar tanta movimentação alveolar. Um outro detalhe que lesa muito o alvéolo não é só o volume muito alto, que vai aumentar a pressão, é esse movimento também. Então, se eu faço essa dança alveolar, isso lesa. Isso é chamado de swing alveolar e isso leva a microfraturas na unidade alveolar. Então, o que o alvéolo quer? O alvéolo quer pouca pressão e pouco movimento. Ele não quer esse movimento, ele quer pouco movimento. E é isso que nós vamos buscar com um ajuste extremamente individualizado da PIP. Daí, depois, o que nós temos? Nós temos o fluxo inspiratório no modo volumétrico, né? Que é um V com pontinho em cima, e o tempo expiratório no modo pressório. Então, nós vamos passar por todos esses ajustes, que tem alguns números direcionadores iniciais, mas depois lembrar que nós vamos personalizar. Veio a primeira gás, aí nós vamos fazer essas mudanças para gerar uma adaptação à funcionalidade do paciente. Como eu coloquei aqui, esses ajustes iniciais, eles são direcionados pelo diagnóstico clínico. Então, eu vou ventilar um paciente que tem DPOC, um paciente que tem pneumonia. Mas o que mais importa para trabalhar uma estratégia ventilatória que realmente vai impactar e diminuir a mortalidade dos nossos pacientes é a funcionalidade. O que está alterado na função? E a Ale falou muito para vocês sobre isso, né? O que está alterado na complacência desse paciente que tem DPOC? O que está alterado na resistência desse paciente que tem asma? O que está alterado na complacência, resistência desse paciente que tem Covid-19? É a partir daí que a gente vai conseguir um resultado na redução de mortalidade desses pacientes. Então, assim, não, eu fui lá, só mudei a frequência respiratória, não teve nenhum problema. Não teve. Uma pequena mudança de frequência, um pequeno ajuste na frequência, aumentando ou reduzindo frequência, vai impactar no volume minuto. O volume minuto ele é responsável pela ventilação alveolar. E se impactou na ventilação alveolar, vai impactar na ventilação do nosso paciente. Um outro detalhe, quando eu mudo frequência respiratória, como eu acabei de falar para vocês, impacta no TETOT. O que é o TETOT? O tempo total do ciclo mecânico artificial. Então, é interessante a gente ter essa responsabilidade. A ventilação mecânica, ela vai ser ajustada por profissionais que têm esse conhecimento, né? E que precisa ter essa noção extremamente cuidadosa de que qualquer ajuste
seja numa mudança pequena de frequência, ou seja uma mudança na onda do ventilador, no modo volumétrico, isso vai impactar no resultado final lá da nossa estratégia ventilatória. Então, eu não vou fazer nenhum ajuste sem olhar o resultado final, sem olhar qual que é o impacto disso na mecânica respiratória do nosso paciente. Então, quanto mais eu conheço a relação que existe entre os parâmetros da ventilação, melhor a estratégia que eu consigo direcionar para os nossos pacientes que estão em ventilação mecânica invasiva. E muito mais agora para os nossos pacientes com Covid-19, que precisam tanto, né, desse cuidado individualizado. Então, o que nós temos acompanhado, e a gente está vivenciando experiências de pacientes com Covid, né, na ventilação mecânica invasiva, que fica aí de 2 a até mais, né, até 3 semanas, é que eles precisam desse nosso cuidado, desse nosso ajuste de maneira extremamente individualizada, com o detalhamento de acordo com a resposta que vem com a mecânica dos nossos pacientes. Como nós podemos admitir esses pacientes em ventilação mecânica invasiva? Então, nós podemos admitir ele no modo volume controlado, que seria o modo VCV, ou no modo ventilação controlada, que seria o modo PCV. Então, aqui, como o próprio nome já diz, eu tenho um controle do volume corrente. E aqui eu tenho um controle da pressão. Eu controlo a pressão. No modo VCV, eu controlo o volume. Então, vamos lá para a particularidade de cada um deles, para depois a gente falar especificamente, né, do paciente com Covid-19, que é o nosso interesse maior, né? Nós já estamos chegando lá. Só um minutinho. Vamos lá. A FO2 ajustada, geralmente vai depender de cada serviço, né, de cada hospital. Nós vamos ajustar a FO2 para manter a saturação de oxigênio entre 92 e 96, é a recomendação. Valores altos de fração inspirada de oxigênio vai levar ao maior risco de lesão pulmonar. Então, o que é o foco, pessoal? Tentar manter essa FO2 abaixo de 60%. Então, se lá no meu serviço, qual que é o padrão de admissão desses pacientes? Nós admitimos com 100%. Ok. Assim que esse paciente foi admitido, de 30 minutos a 1 hora, vai ser colhido uma gaso e nós vamos fazer o ajuste. O que nós não podemos deixar é altas frações inspiradas de oxigênio. Por quê? Eu não quero, de forma alguma, que esse paciente de ventilação mecânica invasiva faça uma hipoxemia, mas eu também não quero uma hiperóxia. Eu não quero excesso de oxigênio, porque o oxigênio livre, ele libera radicais livres, acaba levando à liberação de mediadores inflamatórios e desencadeando o mecanismo de fibrose pulmonar. Então, nós não queremos que isso aconteça. E o nosso foco, né, na ventilação mecânica é sempre tentar manter essa FO2 abaixo de 60%. É isso que nós vamos buscar. Então, vamos lá. A sensibilidade do aparelho. Então, nos modos assistidos, a sensibilidade é o parâmetro que vai ativar o ventilador no sentido de fazer ele liberar o fluxo, né? Que é tão importante como mecanismo gerador dessa pressão positiva. Nós podemos escolher a forma como o aparelho vai reconhecer esse esforço do paciente. Olha que bacana. Então, eu posso escolher essa sensibilidade por uma alteração de pressão dentro do circuito ou por uma alteração de fluxo. Então, eu venho aqui no ventilador e seleciono. O que eu quero? Eu quero que o paciente reconheça, o ventilador reconheça o esforço do paciente por uma movimentação de fluxo no circuito. Não, eu quero que o ventilador reconheça por uma negatividade dentro desse circuito, dentro do tórax do paciente. Então, nós vamos fazer essa programação, né? E o ventilador vai reconhecer esse esforço do nosso paciente. Então, qual que é o valor de cada um recomendado, o valor de normalidade? Se vocês optarem por sensibilidade à pressão, o valor recomendado é de 0,5 a menos 2 centímetros de água. Agora, se eu selecionei a sensibilidade a fluxo, a recomendação é que esse valor esteja entre 2 e 4 litros por minuto. O que é melhor, pessoal? É melhor sensibilidade à pressão? É melhor sensibilidade a fluxo? O interessante é que vocês conheçam a máquina de vocês, o ventilador de vocês e percebam o que ele entrega melhor para o paciente.
Aqui é o primeiro contato do paciente com o ventilador. Se esse primeiro contato já é de maneira desorganizada, se o paciente precisa fazer muito esforço, ou se qualquer movimento do paciente, o ventilador já entende como o esforço do paciente manda o fluxo, o paciente vai ficar sincrônico. E nós não queremos isso. Eu não quero a sincronia. Eu quero que esse paciente fique bem adaptado com a máquina, e esse é o nosso maior objetivo. Quando eu penso na estratégia ventilatória mecânica invasiva, o meu principal desafio é manter uma sintonia perfeita do paciente com o ventilador. E justamente no primeiro momento, o primeiro contato deles já vai ter essa dificuldade. Então, conheçam a máquina de vocês. Não fiquem presos a números. Ah, tem que ser sempre pressão, tem que ser sempre fluxo. Não. Qual que é melhor para esse paciente? Qual que é a resposta melhor nesse ventilador? Como que ele responde melhor? É isso que a gente tem que pensar. Então, a individualidade, personalizar o ajuste já começa daí. E eu vou colocar dentro desse intervalo. Então, eu vou colocar de menos 0,5 a 2. Mas qual que é melhor para o seu José? O seu José foi menos 2. Mas será que para a Dona Maria também vai ser menos 2? A Dona Maria tem uma fraqueza muscular respiratória muito importante. De repente, não vai ser menos 2. Eu vou ter que colocar menos 1 para a Dona Maria conseguir ativar a máquina. Ela tem que ser capaz de ativar o ventilador sem nenhuma dificuldade. Ela tem que ser capaz de ativar o ventilador sem fazer esforço, porque eu estou oferecendo um suporte de vida para a Dona Maria e nesse primeiro contato ela tem que fazer todo esse trabalho muscular respiratório. Então não é legal. Nós vamos pensar a sensibilidade com essa perspectiva. Qual que é o próximo parâmetro que nós vamos ajustar? Nós vamos ajustar o volume corrente. A recomendação, na maior parte das alterações dos diagnósticos clínicos, né, que nós ventilamos, é que esse volume corrente seja de até 6 ml por quilo, mas por peso ideal, não é o meu peso real, mas o meu peso ideal, porque a nossa capacidade pulmonar, olha que interessante, ela não depende do meu peso real. A nossa capacidade pulmonar, ela depende do meu sexo e da minha altura. Então, pacientes do sexo feminino têm uma capacidade pulmonar um pouco menor quando comparada a pacientes do sexo masculino, e a minha capacidade pulmonar ela vai estar associada à altura. Então, qual que é a nossa recomendação? Sempre calcular o peso ideal desse paciente. Então, eu vou ventilar com até 6 do peso ideal, nunca do peso real. Quando eu comecei a trabalhar, né, em UTI, a gente sempre fazia isso. A gente olhava para o paciente e ficava perguntando, né? Perguntava para o médico, quanto você acha que ele pesa? Quanto você acha que ele pesa? E a gente fazia o cálculo baseado no peso real. E não é isso. Então, eu acabo superestimando o volume. E se eu tenho volume alto, eu tenho lesão alveolar. Eu aumento a pressão dentro do alvéolo. E tudo que nós queremos na nossa estratégia, além de buscar uma sincronia perfeita do ventilador com o paciente, é não lesar, é não provocar uma VILE. O que é VILE? Lesão pulmonar induzida pela ventilação mecânica. Esse é o nosso maior objetivo e é uma responsabilidade muito grande, né, nossa, para evitar que isso aconteça. Então, vamos lá. Nós temos algumas fórmulas de peso predito. Eu vou colocar essa aí para vocês, né? Tem a fórmula na diretriz da MIB, que saiu em 2013. Essa é uma fórmula que a gente usa muito nas nossas UTIs, que ela é bem prática. Então, como que é essa fórmula? Vamos calcular o peso ideal de uma paciente do sexo feminino. Eu vou jogar aqui nessa fórmula, né? Ó, a altura da paciente em centímetros. Vou diminuir de 100 e vou, depois que eu tenho esse número, diminuir 15%. Se eu tenho um paciente do sexo masculino, como a capacidade pulmonar dele é maior, o que eu vou fazer? A altura do paciente menos 100 e vou diminuir 10%. Vamos fazer juntos um exemplo para a gente aprender a fazer esse cálculo do peso ideal, do peso predito? Uma paciente, como eu falei, do sexo feminino, que tem 1,55 m. Vamos lá. Qual que seria o peso ideal dessa paciente de 1,55 m? Para avaliar a capacidade pulmonar dessa paciente. Então, eu transformei essa altura, né, em centímetros, ficou 155 centímetros. 155 centímetros menos 100 é 55. Eu vou pegar esse valor e vou reduzir 15%. Então, 55 menos 15% é igual a 8,5. 55 menos 8,5,
O peso ideal dessa paciente é de 46,75. E aí eu vou multiplicar por 6. Eu sei o volume ideal dessa paciente. Qual que é a minha estratégia ventilatória? Eu vou buscar trabalhar parâmetros no ventilador para traçar um volume de até 6 ml por quilo, que seria o máximo para evitar lesão pulmonar. Então, esse vai ser nosso foco. Depois eu vou falar de algumas coisas bem interessantes, né, que a gente tem que observar, considerando a mecânica do nosso paciente. Até 6, pessoal, são pessoas normais, que têm complacência normal, que não tem nenhuma alteração de resistência, que não tem autopic. Vamos pensar no nosso paciente? Será que o nosso paciente que está lá na UTI, o nosso paciente com Covid, né, que é aquele perfil H que a Lê falou, que tem alteração de complacência, será que eu vou ventilar com 6? Talvez menos. Então, prestem atenção na mecânica. A mecânica vai direcionar para uma proteção. Não cabe 6 nesse compartimento. A capacidade pulmonar está reduzida por conta dessa alteração na complacência. Seja uma alteração relacionada ao parênquima, parede torácica ou componente abdominal, como a Lê falou. Então, se eu tenho alteração de mecânica, eu tenho que fazer uma mudança, muitas vezes, na minha programação de volume corrente. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. O volume corrente, ele é um forte preditor de lesão induzida pelo ventilador. Por quê? O volume corrente, ele está diretamente associado à pressão dentro do alvéolo. Então, todas as vezes que vocês aumentarem o volume corrente, num paciente que tem a complacência normal ou no paciente que tem a complacência reduzida, eu vou ter aumento da pressão alveolar. É claro que no paciente que tem a complacência reduzida, isso vai ser mais importante. Mas nos dois perfis de paciente, eu vou aumentar a pressão dentro do alvéolo. Quando eu aumento essa pressão dentro do alvéolo, eu aumento a chance de lesão. Então, esse cuidado, ele é extremamente importante. Quanto que vai estar bom para o meu paciente? Quem vai direcionar isso é a mecânica inspiratória dele. Até 6, um paciente que não tem comprometimento importante de mecânica. Se for uma alteração importante de complacência, eu vou pensar em diminuir. Porque se esse compartimento não cabe, eu posso estar aumentando a pressão demais dentro do alvéolo e posso estar ocasionando lesão pulmonar nesses pacientes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, essa é a tabela, depois eu vou pedir para a Najara colocar para vocês, essa tabela do ART e a tabela daquele peso predito que nós fazemos na UTI. Essa tabela do estudo ART já chamou atenção para isso. Então, vamos lá. Vamos pensar agora no paciente do sexo masculino, ele já calcula, né? Um paciente do sexo masculino com 1,80 m. Então, se ele tem 180 centímetros de altura, já calculou pra gente, já tá ótimo. O peso predito é 75 quilos. Eu vou começar a ventilar esse paciente com 451. Mas se meu paciente apresentar qualquer alteração na mecânica, eu já vou caminhar para uma ventilação com o volume de 5, que é protetor, eu quero proteger esse alvéolo. Eu não quero aumentar a pressão dentro do alvéolo. Então, eu já vou ventilar com 376. Se a lesão é muito grave, eu vou ventilar com volume de 4. Eu vou ventilar com volume de 300. Ok. Lorena, mas o que direciona isso? Que alteração? Quanto de complacência que vai ter que estar reduzido? Complacência de quanto que já vai direcionar para essa mudança na minha estratégia, de 6 para 5, de 5 para 4. O mais importante aqui não é valor de complacência, mas sim valor de pressão platô. Qual que é a meta da minha pressão platô? A minha pressão platô tem que estar abaixo de 30. Então, eu vou fazer o cálculo da minha pressão platô. A Lei ensinou para vocês, né? Eu vou no ventilador, no modo VCV, faço uma pausa inspiratória e avalio a minha pressão platô com esse volume de 6. Se a minha pressão platô já está próxima de 30, ou se já passou esse valor, opa, eu não vou manter a qualquer custo, a qualquer preço esse volume. Eu vou reduzir para 5. Mas se mesmo com 5, essa pressão platô, ela está batendo em 30, eu vou colocar em 4. O meu foco é proteger o pulmão. Então, ele está dizendo que não cabe nesse pulmão mais 6. E se vocês fizerem questão de manter 6 como meta, minha meta 450, 450, vai lesar. Vai fazer a microfratura.
vai fazer lesão nesse alvéolo, que muitas vezes é irreversível. Então, esse é o nosso foco. Uma outra tabelinha que eu vou passar para vocês, essa tabela do peso predito, né, que nós fizemos, nós usamos a nossa UTI, que é por aquela forma, né, que é bem simplesinha, mas se está ali a beira-leito, né, fica muito mais fácil, né? Vamos lá pensar aquela paciente que eu falei para vocês, uma mulher de 1,55 m, o peso predito a gente arredondou, ó, 50, eu vou ventilar com volume de 297, que a gente poderia arredondar aí para 300, se ela não tem pressão platô alta, se a pressão platô não está próxima da meta, né? Se tá, já vou encaminhar para 5. Se, mesmo com 5, ela ficou, bateu 30 ou passou de 30, eu vou ventilar com 4. Sempre com essa visão. Eu quero reduzir a lesão. E o volume corrente é um forte preditor de lesão. A gente precisa lembrar disso. O que acontece nas nossas UTIs? Eu acho que vocês vivenciam muito isso, quem tem experiência. Eu estou ventilando lá um paciente na pressão controlada e por algum motivo eu comecei a ventilar esse paciente com uma pressão controlada de 12 para gerar o volume meta aqui. Vamos pegar essa pacientinha do sexo feminino de 300. Isso de manhã ela estava com 12 gerando 300. À tarde, com os mesmos 12 de pressão controlada, ela está gerando 250. O que as pessoas fazem na UTI? Aumenta a pressão controlada. Por quê? Porque elas têm como meta o volume corrente. Esse volume corrente ele tem que ser mantido. Mas tem que ser mantido a qualquer preço? O volume corrente ele é importante, ele mantém a ventilação alveolar, pessoal. Mas o paciente já está contando no ouvido de vocês que está acontecendo alguma coisa na mecânica dele. Então, eu preciso avaliar. De repente, ele está com secreção, de repente, ele começou a fazer um broncoespasmo, de repente, ele fez um edema pulmonar súbito. Por que ele não está mais gerando volume meta com aquele mesmo valor de pressão, de 12? Nós precisamos investigar. E não aumentar o delta para forçar o volume, que eu vou estar forçando, eu vou estar empurrando aí uma quantidade de volume num compartimento que não cabe. Cabe 6 no nosso pulmão, que não tem nenhum comprometimento de mecânica. Então, lembrar disso o tempo inteiro, né? Vamos lá. Frequência respiratória, né? Ela vai ser ajustada sempre associada ao volume corrente, porque nós já sabemos que ela, em contato, interagindo com esse volume corrente, é ela que vai gerar o volume minuto, e esse volume minuto, ele é responsável pela ventilação alveolar. A frequência respiratória recomendada, ela vai estar variando entre 12 e 20, mas aqui o nosso foco também não é um número fechado, então eu vou começar sempre admitindo com a frequência de 14, com a frequência de 16, não. Quanto que eu vou gerar, já que eu tenho aquele volume meta lá, que é de 6 ml por peso predito, com essa frequência, quanto que eu vou gerar de volume minuto? Isso é importante, para que esse volume minuto entregue a melhor ventilação alveolar para os nossos pacientes. Só um detalhe legal, só para a gente colocar e acrescentar aqui, que eu não coloquei nos slides, qual que é o volume minuto normal? Que também é um número direcionador. O volume minuto normal é de 6 a 8 litros por minuto. Algumas nomenclaturas trazem aí de 5 a 7 litros por minuto. O mais importante é que esse volume minuto precisa entregar para o nosso paciente a PaCO2 funcional. A PaCO2 ideal de acordo com a mecânica respiratória desse paciente. A PaCO2 ideal de acordo com as constantes de tempo desse paciente. Lembrar disso. Outro detalhe que eu comentei lá atrás, né, é que essa frequência respiratória, ela está associada à relação em Zs. Então, ela determina o tempo total do ciclo mecânico artificial. Então, consequentemente, ela vai direcionar o seguinte, olha, esse paciente, ele tem, como eu falei, 3 segundos, uma frequência de 20, né? Eu pego lá 60, divido por 20, ele tem 3 segundos para fazer a fase inspiratória do ciclo e a fase expiratória do ciclo. Então, isso aí é super importante. Então, sempre ajustar essa frequência respiratória pela individualidade da mecânica do paciente. Qual que é a relação em Zs que eu quero para o seu José? O seu José é um DPOC, então eu quero uma relação em Zs de 1 para 3, 1 para 4. Vou fazer a associação da frequência com tempo INS para gerar essa relação funcional para o seu José. Quanto que eu quero de relação em Zs no paciente com Covid-19?
Eu quero uma relação INZES de 1 para 2, então eu vou colocar a frequência pensando no volume minuto, mas também validando se essa frequência é funcional com essa relação INZES. Então, são parâmetros que estão interligados e eu preciso ver o resultado. E qual que é o resultado? Quanto de volume minuto que eu tenho ao final e quanto de relação INZES que isso vai gerar. Essa combinação que eu programei vai gerar para o meu paciente. E se isso vai ser funcional? Deu certo? Foi funcional? Então, nós vamos fazer essa validação assim que vier a primeira gasometria do nosso paciente. Então, o que eu falei, né? Qual relação INZES é funcional para o nosso paciente? Se é um paciente com COVID, será que 1 para 2 está legal? 1 para 3? 1 para 4 no paciente que tem obstrução? O que vai direcionar, né, é a nossa avaliação inicial, entendendo bem a mecânica, e depois nós vamos validar com a primeira gasometria. Veio a primeira gasometria e nós vamos fazer os ajustes finos, né, dessa primeira gasometria. Como está falando aqui, né, observar o resultado desse ajuste pela PaCO2 e pelo pH da gasometria do nosso paciente. E a PIP? Como que nós vamos direcionar a PIP? Comentei, o que é essa PIP, né? É uma resistência expiratória na fase final da ES, que vai manter esse alvéolo mais aberto. Essa PIP é o que vai permitir uma estabilidade maior da nossa unidade alveolar e também vai favorecer a troca gasosa. Então, eu não posso colocar uma PIP que vai hiperdistender esse alvéolo, né? Como está aqui nesse caso. Então, a abertura demais do alvéolo é um mecanismo de lesão, vai estraçalhar essa unidade alveolar e vai lesar. E nem posso botar uma PIP que vai favorecer muito a força de fechamento. Porque o nosso alvéolo é muito elástico. Então, o paciente vai insuflar o pulmão e ele vai querer voltar, recuar, colabar. Eu não quero que esse alvéolo colaba. Então, aqui eu vou focar no ajuste da PIP para estabilizar essa membrana. Esse alvéolo, desculpa. Então, eu não quero ele hiperestendido e nem quero permitir que ele se colabe a cada ciclo mecânico. Qual que é a recomendação inicial? A recomendação inicial é deixar essa PIP entre 5 e 8, é a admissão, né? Então, nós vamos admitir esses pacientes com PIP entre 5 e 8, com algumas particularidades, né? De acordo com o diagnóstico clínico dos nossos pacientes. Então, alguns pacientes nós já vamos titular inicialmente, já na admissão, como os pacientes obstrutivos. Alguns pacientes a gente já vai começar com PIP de 8 mesmo. Paciente com edema agudo, a gente recomenda começar com PIP de 10. E depois eu vou falar do paciente com COVID, né? Que é muito interessante, eu quero partilhar isso com vocês. Além de estar estudando muito a estratégia ventilatória desses pacientes, nós estamos vivenciando isso na pele, com a resposta de cada paciente, que é muito diferente de tudo que a gente já viu, né? De todos os perfis de paciente que nós já ventilamos. É tudo muito novo, eu quero partilhar tudo com vocês. Vamos lá, nós vamos ajustar de maneira controlada o fluxo inspiratório dos pacientes, né? Esse fluxo, ele vai ser fixo e controlado só no modo volumétrico. No modo pressórico, nós não ajustamos isso, então se o paciente está no modo PCV ou no modo pressão de suporte, não tem como a gente ajustar o fluxo ele é livre desacelerado, então ele não precisa ser ajustado. Até um direcionamento bem interessante, que esse fluxo livre desacelerado, ele ajuda a favorecer uma interação melhor entre o paciente e o ventilador, né? Porque ele atende melhor a demanda do paciente. E esse fluxo controlado e fixo, ele não permite essa adaptação. A demanda de fluxo do nosso paciente é extremamente dinâmica, então a particularidade é uma desvantagem do modo volumétrico quando comparado com o modo pressórico, né? E o fluxo, ele deve sempre atender essa demanda individual de cada paciente para focar numa ventilação mecânica funcional. Se o fluxo não atende a demanda, vamos só voltar lá no ciclo mecânico artificial, que isso é super importante. Se o fluxo não atende a demanda, ele não vai gerar uma pressão positiva satisfatória. Vocês lembram que fluxo vezes impedância é igual a pressão. Então, se o fluxo é insuficiente, ele cai, ele está abaixo dessa demanda do paciente, a pressão também cai. Então, olha que louco. Eu estou com o paciente em pressão positiva, negativando o tórax. Eu olho para ele fazendo sinais de negatividade intratorácica. Isso não pode acontecer com o nosso paciente em pressão positiva. E é o fluxo que vai direcionar isso. Então, nós temos que focar num ajuste de fluxo
fluxo bem individualizado para a mecânica do nosso paciente. Aí vem o tempo expiratório, né? O tempo expiratório nós podemos ajustar de maneira direta, de acordo com algum modo ventilatório, ou de maneira indireta. Nos ciclos controlados, como eu falei, ele vai ter um impacto também na relação em Z, já comentei lá atrás, né? E nos ciclos assistidos, o que nós temos que buscar? Nós temos que buscar uma sintonia com o tempo expiratório neural do paciente para ficar bem sincronizado. Então, vamos lá. Imagina vocês que nós estamos na ventilação mecânica invasiva e o tempo expiratório que foi programado, que o profissional programou no ventilador, foi um tempo de 1 segundo. E o nosso tempo neural é de 0,8. O que vai acontecer? Quando chegar a 0,8, nós vamos querer exalar. O ventilador vai deixar, pessoal? Não vai deixar. Então, essa sintonia é responsabilidade nossa nos ciclos assistidos. Nós precisamos adequar o tempo expiratório do paciente àquele tempo expiratório que nós ajustamos. Quem programa o tempo expiratório do ventilador somos nós, de maneira direta ou de maneira indireta. Lembrar disso sempre. O que é recomendado, né, para admissão desses pacientes, eles estão num ciclo controlado, é colocar um tempo expiratório de 0,8 a 1,2, considerando a interrelação do tempo inspiratório com a frequência respiratória. Com o tempo que eu coloquei 0,8. Com uma frequência de 20, vai me dar, ao final, qual resultado? Qual relação em Z? Isso a gente nunca pode esquecer. O número, ele nunca é isolado. Número de frequência. Tempo expiratório, ele nunca vem isolado. Ele sempre vai dar um resultado, que é a relação em Z. Aí a gente tem que ver se essa relação em Z vai ser favorável para o nosso paciente. Aí vem as particularidades dos dois modos ventilatórios que eu falei, né? Que é o modo VCV e o modo PCV, para a gente finalizar essa parte de retomada. O modo VCV, como eu falei já, ele tem controle do volume corrente, só que a pressão de pico é variável. Então, eu vou ter uma variação do pico de pressão. O que seria esse pico de pressão, pessoal? É a pressão aqui na traqueia. Então, essa pressão, ela sofre variação. O fluxo inspiratório, como eu já mostrei, ele é ajustado, ele é fixo, e eu posso padronizar o tipo de onda que esse paciente vai receber o fluxo. Então, eu quero que esse paciente receba a onda quadrada ou que ele receba a onda desacelerada. A onda quadrada a gente recomenda para o cálculo de mecânica respiratória e a onda desacelerada para a gente ventilar o paciente, porque ela é muito semelhante ao nosso padrão de onda em espontâneo. E quais são os ajustes do modo VCV? Como que nós vamos admitir um paciente no modo VCV? Isso tudo, pessoal, estou retomando para facilitar a estratégia ventilatória do paciente com Covid-19, né? Para não chegar aqui e jogar esses parâmetros, para a gente fazer isso de maneira bem funcional e com raciocínio bem personalizado. Então, no modo VCV, nós vamos ajustar o volume corrente até 6 ml por quilo, com uma frequência de 12 a 18. Vou colocar um fluxo inspiratório que vai variar entre 40 e 60, com a onda desacelerada. A FO2 de admissão, a depender de cada rotina, nós vamos admitir com 100 ou 60%, uma PIP de 5 a 8, e ao final de todos esses ajustes, o que nós temos que observar? O volume minuto e a relação em Z. É funcional para o nosso paciente? Está adequado à particularidade do nosso paciente? É isso que nós vamos avaliar quando vier a primeira gasometria. E no modo PCV? Como que funciona o modo PCV? O modo PCV, nós temos o controle de pressão, mas o volume corrente é variável, ele sofre variação. O fluxo inspiratório, ele é livre desacelerado, e isso é muito bacana porque atende a demanda do paciente e fica mais sincrônico o paciente com o ventilador. O que nós vamos ajustar no modo PCV? Quando nós selecionamos o modo PCV, nós vamos ajustar o tempo inspiratório, que vai variar de 0,8 a 1,2. A pressão controlada, que a gente chama de PC, que mantém o volume corrente até 6 ml por quilo, com uma frequência inspiratória de 12 a 18. A mesma coisa agora. A FO2 de admissão de 100 ou 60, a depender da rotina. A
PIP de 5 a 8, ou nós vamos titular, de acordo com aquelas particularidades. Se é um paciente DPLC, se é um paciente que está com edema, né, nós vamos titular. Aqui, pessoal, do mesmo jeito. Adequei esses parâmetros, isso aqui é um número. Eu vou verificar se esse volume corrente, volume minuto, me desculpa, e essa relação em Zs está de acordo com a particularidade de mecânica do nosso paciente. Eu, a princípio, atendi um diagnóstico clínico. Eu comecei a ventilar um paciente que tem pneumonia, que tem TCE, um paciente neurointensivo agudo, um paciente DPLC, ou um paciente que acabou de sair de uma cirurgia cardíaca, depois eu vou adequar. Nunca podemos esquecer, o nosso paciente é único e a resposta dele também vai ser. Então, vamos lá, né? Finalizando. Agora sim, como que nós vamos admitir um paciente com Covid-19? Um paciente grave com Covid-19 que foi para ventilação mecânica invasiva. Depois de ter retomado todos os conceitos, para trabalhar de maneira bem funcional e para vocês entenderem como é único a resposta desses pacientes, nós vamos traçar a melhor estratégia para esses pacientes. O que eu vou colocar aqui para vocês? O que é recomendado? O que a gente já vivenciou, né, nessas experiências, né, de 2 meses, aí um mês e meio, né? Não dá nem 2 meses, um mês e meio. E o que realmente acontece na realidade da estratégia ventilatória desses pacientes? Vamos lá, pessoal? Quais são os principais achados clínicos? A Lei já trouxe para vocês, mas eles são super importantes para a gente direcionar a estratégia ventilatória desse paciente com Covid-19. Esses pacientes, eles apresentam uma hipoxemia grave e uma hipoxemia desproporcional. Esses pacientes geralmente são normocápnicos, eles não vão ter muito problema ventilatório, a não ser, depois a gente vai particularizar, que vocês precisem ventilar com volumes menores, como a gente colocou. Se eles tiverem comprometimento de complacência e eu começar a ventilar com um volume corrente de 5 ml por quilo ou de 4 ml por quilo, pode ser que eles subam um pouco a PaCO2. Esses pacientes vão ficar muito tempo na ventilação. A Lei falou isso para vocês, né? Então, de 2 a 3 semanas mesmo. Apresentam infecção secundária frequente, TEP e hiperinflamação. Em torno de 50% a 60% desses pacientes, nós vamos ter a presença de microtromos. A Lei focou muito, né, nessa questão, e isso é muito importante para a gente traçar uma estratégia ventilatória extremamente individualizada para esses pacientes. E aí, retomando os dois perfis, porque na estratégia ventilatória eu vou ventilar diferente. O perfil high, o que eu tenho perfil high? A Lei colocou para vocês, né? Ele é caracterizado por alta elastância, então a complacência é baixa. Ele tem um alto peso pulmonar, edema e grande colapso. Então a PIP dele vai ser um pouco diferente do outro perfil. Alta capacidade de recrutamento, então talvez seja uma escolha o recrutamento alveolar. E 20 a 30% dos pacientes com COVID acabam evoluindo uma característica bem parecida com a SARA. Então, a gente tem que lembrar disso no momento de caracterizar e de definir a nossa estratégia ventilatória. E já o perfil low, eles têm uma baixa elastância, complacência normal ou aumentada. Então, eles têm essa característica. Uma baixa relação VQ, tem alto comprometimento da perfusão. Então, eles podem fazer hiperperfusão ou hipoperfusão e baixa capacidade de recrutamento. Tudo isso a gente tem que considerar para traçar a estratégia ventilatória desses pacientes. Então, o que é muito importante a gente lembrar o tempo inteiro? Primeiro, vocês vão ver que esses pacientes são únicos. Nunca nós ventilamos os pacientes assim. É muito engraçado, porque é tudo diferente do que a gente aprendeu, do que a gente vivenciou durante toda a nossa história, né, e toda a nossa vivência com pacientes na ventilação mecânica invasiva. Então, nós temos que lembrar disso. Paciência, pessoal. Esses pacientes vão precisar de uma anestesia prolongada. Eles vão ficar mais tempo na ventilação mecânica. Então, nós temos que ter paciência na estratégia ventilatória desses pacientes. Eu não quero rápido evoluir desmame, eu não quero rápido ficar mudando parâmetros. Então, lembrar disso é extremamente importante. Esses pacientes fazem uma hipoxemia muito grave.
Então, o que vai direcionar a nossa estratégia? O que vai direcionar a mudança da FO2 desses pacientes? A estratégia de titulação da PIP para esses pacientes. Porque essa hipoxemia grave é diferente das outras hipoxemias que nós vivenciamos. Hipoxemias causadas por edema, por colapso, por uma inflamação ali, como era o paciente com SARA. Essa hipoxemia grave, ela está associada a isso aqui, a um severo distúrbio da ventilação-perfusão. Olha só o que está alterado. O capilar pulmonar, ele vem com uma inflamação muito importante, com comprometimento, muitas vezes por microtrombos. Então, nós vamos ter um raciocínio diferente para a titulação da PIP. Um raciocínio diferente para direcionar o posicionamento desses pacientes que a Lei falou também. Como que eu vou posicionar eles para gerar uma homogeneização dessa ventilação? Porque não é só o alvéolo, eu tenho que pensar também na perfusão, na relação ventilação-perfusão. Então, eu vou trabalhar muito a questão do posicionamento e focar nessa titulação individualizada da PIP. Esquece número. A PIP sempre de 10, PIP... Não, aqui não. Esse paciente ele vai ter respostas muito individuais e bem diferentes de tudo que a gente viu. Então, vamos lá. Qual que é a recomendação na admissão? Como que nós vamos admitir esses pacientes com Covid-19? A recomendação é admitir esses pacientes em VCV. E o que eu gostaria de falar para vocês? Admitam em VCV e façam cálculo de mecânica. Porque aqui a gente já começa a caracterizar qual que é o perfil desses pacientes. Eu tenho perfil low, eu tenho perfil high. E faz diferença no nosso ajuste fino de estratégia ventilatória. E lembrar que muitas vezes, quando a gente colocou isso, né, como recomendação no serviço que a gente participa, eles ficaram preocupados, porque o modo VCV não é um modo muito usado. Então, a experiência do profissional responsável pela ventilação mecânica é muito importante. Então, nós vamos admitir o paciente em VCV. Se a equipe não tem tanta experiência, não tem problema passar ele para o modo PCV, mas trabalhar os ajustes de maneira individualizada. A admissão em VCV ela é recomendada para o cálculo de mecânica. Façam o cálculo, como está a complacência desse paciente, como está a resistência. A Lê comentou isso na aula não sei se foi na aula de anatomia de mecânica, a questão da possibilidade de broncoespasmo, né, severo nesses pacientes. Então, é interessante a gente acompanhar esses pacientes. No início, como eu falei, né, esses pacientes precisam estar completamente entregues. Isso faz muita diferença, então tenham paciência, muitas vezes vai ser necessário bloqueio neuromuscular, porque qualquer esforço muscular aumenta a pressão transpulmonar e agrava a lesão. Então, eu já tenho um quadro de hipoxemia extremamente importante por conta do comprometimento vascular, e se eu faço lesão na alvéola, aí eu não vou conseguir uma estratégia satisfatória, não vou conseguir manter uma boa troca. Então, é o que eles estão falando tanto, né? Que a psile, que é a lesão pulmonar induzida pela ventilação. Nesses pacientes, nessas 2 primeiras semanas, principalmente, isso é mandatório. Esse paciente tem que estar entregue. Eu não vou conseguir trabalhar uma estratégia satisfatória que vá inibir, que vá minimizar a lesão pulmonar desses pacientes se eles começam a apresentar drive. Então, é extremamente importante. E o volume corrente, pessoal? Qual que é o volume corrente recomendado para esses pacientes? A mesma coisa aqui. Volume corrente de 6 ml do peso predito. E nós já vamos avaliar a mecânica respiratória, né? Como eu falei. Como está a complacência? Como está a resistência? Aqui eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou para cá ou eu vou para cá? É o perfil high ou é o perfil low? Então, se eu tenho queda da complacência, eu já vou fazer aquele raciocínio. Reduzir o volume corrente. Eu já não vou começar a ventilar com 6. Eu já vou pensar, de repente, 5. Se ficou 30, pressão platô, 4. Então, é extremamente importante essa avaliação de mecânica, porque vai direcionar qual o perfil que nós temos. Se eu tenho o paciente no perfil low, a complacência vai estar normal ou alta. Aí eu vou começar com volume de 6. Então, lembrar disso.
A tabela a gente vai usar o tempo inteiro, né? Ela chama atenção já para isso. Iniciamos com 6, se não está tudo bem, desculpa. Iniciamos com 6, se não está tudo bem, eu vou colocar esse paciente para ventilar, né? Com 5 ou 4 ml por quilo, né? Com qual parâmetro eu vou trabalhar? Coloquei para vocês, né? Quando eu fiz a retomada dos modos ventilatórios. Se o volume corrente ideal gerar uma pressão platô, que é a pressão dentro do alvéolo, acima de 30, nós vamos ventilar com volumes menores, 5 ou 4. Quando que isso vai acontecer? No perfil high, como eu falei. E nós vamos permitir incremento da PaCO2, porque o nosso foco aqui é proteger o pulmão. Eu já tenho uma hipoxemia gravíssima, desproporcional, por causa do comprometimento da perfusão, e eu não quero lesar o alvéolo de maneira alguma. A unidade alveolar ela tem que ser preservada. Então, até quanto que eu vou permitir de incremento da PaCO2? O foco não é a PaCO2, o foco é o pH. O pH tem que estar até 7,20. Tem que estar maior que 7,20. Então, se começa a cair, né, está abaixo de 7,20, nós vamos trabalhar algum ajuste na ventilação, aumento de frequência respiratória, adequação da relação em Zs, para manter o pH dentro desse limite de segurança. Aí aqui, como eu falei, né, então se caiu, nós vamos reduzir, trabalhar com 5, se com 5 não foi satisfatório, nós vamos trabalhar com 4 ml por quilo de peso predito. Então, isso é super importante. Qual frequência respiratória, pessoal, é recomendada para esse paciente com Covid-19? A frequência respiratória, ela vai estar nesse intervalo. Então, ela não tem um número fixo. De 20 a 35. Quanto que eu vou colocar de frequência? O que vai direcionar a frequência respiratória desses pacientes com Covid? O volume minuto que eu quero para gerar a PaCO2 adequada, geralmente vão ser pacientes normocápnicos, ou eu vou colocar a frequência para me ajudar a não deixar o pH cair demais. Então, se eu tenho paciente no perfil high, de repente eu vou precisar trabalhar com uma frequência respiratória maior. Por quê, pessoal? Porque eu vou trabalhar com volume menor. Viu tanto que foi importante a nossa retomada dos ajustes da ventilação mecânica? O tempo inteiro esse raciocínio. Se eu tenho um paciente no perfil low, eu vou trabalhar com volume normal. Então, minha frequência pode ser de 20, que vai estar tudo bem para esse paciente. Esse raciocínio funcional faz toda a diferença para o nosso paciente, para a evolução desse paciente. E é isso que eu gostaria de estimular em vocês, né? Para esse raciocínio. Então, lembrar que a frequência respiratória interage com o volume corrente, gera um volume minuto, adequar para uma ventilação satisfatória, como eu falei, para manter um pH acima de 7,20. Então, isso é funcionalidade. Isso é individualizar a estratégia ventilatória. Pensar no paciente de maneira única, já caracterizando qual que é o perfil, qual que é o fenótipo ali que a gente tem, né, nesse paciente que nós estamos ventilando. A relação em Zs. A relação em Zs, como eu falei, nós vamos observar o perfil. O que é o detalhe que eu gostaria de passar para vocês? Se eu tenho perfil high, geralmente o perfil high cursa com paciente com queda da complacência. Pacientes com complacência baixa têm uma constante de tempo rápida. Então, eu vou adequar a relação em Zs, podendo chegar com uma relação de Zs de 1 para 1, 1 para 1,5, até 1 para 2. E isso vai ser satisfatório. Vai estar bom para ele. Já paciente com perfil low, geralmente uma relação em Zs de 1 para 2 já vai estar extremamente satisfatória, ou 1 para 2,5. Então, essa relação em Zs aqui eu coloquei foi só um número. Não é assim para todos. É só um direcionador inicial. Se eu não conheço direitinho a gravidade desse perfil high, eu só não conheço direitinho como é que está a representação dessa complacência no perfil low, para não errar inicialmente, coloque em 1 para 2. Fazendo a interação do tempo índice da frequência respiratória. E avaliem após a primeira gaso. Como é que ficou a PaCO2 do paciente? Esse paciente está fazendo auto-PIP? Olha a onda, fluxo-tempo. Eu hiperventilei meu paciente com 1 para 2? Olha que louco, né? De repente, fala assim, Lorena, mas estava 1 para 2 e a PaCO2 dele veio de 35, de 30. Eu estou começando a hiperventilar esse paciente. Pode ser que esse paciente está no perfil high
tem a complacência muito baixa, a constante de tempo está muito rápida e ele requer uma relação de 1 para 1,5 ou 1 para 1. Caracterizem, avaliem o paciente, ele conta para vocês tudo que está acontecendo com ele. É muito interessante. Quando a gente se abre, não fica tão presa a números, mas sim na resposta funcional do paciente, começa a ficar tudo diferente. E isso é que eu quero estimular em vocês. Vamos lá. E a FO2, pessoal? O que eu tenho, assim, para falar de diferente nesses pacientes? O target para ajustar a FO2 nesses pacientes com Covid-19 é a saturação. E não a APF do paciente, a PO2/FO2. Então, nosso alvo nesses pacientes é manter uma saturação entre 90 e 96. Eles são extremamente hipoxêmicos e a PF deles vai ser baixa. E nós erramos os nossos pacientes. Eu quero compartilhar isso porque nós vivenciamos isso na prática. O tempo inteiro a gente começou a direcionar o ajuste de FO2 pela PF e não estava dando certo. Porque esses pacientes têm essa alteração importante de perfusão. O target, o alvo, é a saturação. E o que eu recomendo mais? Para ficar de maneira até mais estreita, porque aqui nós temos o intervalo de 90 a 96. Não pode cair de 90, eu não posso deixar 89, nem pode passar de 96. Não posso deixar 97. A recomendação é, de repente, vocês estabelecerem uma média. Então, o que eu quero de saturação para o meu paciente, para poder direcionar melhor essa FO2? Eu quero 93. Essa é a minha média. Se passou de 93, eu já vou fazer um ajuste, porque isso fica de maneira mais personalizada ainda, mais individualizada ainda. E uma outra dica bem bacana, eu acho que vocês já vivenciaram isso, é sempre comparar. No momento da gaso, olha a oximetria de pulso e compara para ver se ela está compatível com a saturação da gasometria. Então, a SPO2 está bem semelhante com a SaO2 da gasometria, porque se elas estão semelhantes, eu vou conseguir direcionar a minha estratégia beira-leito sem pedir para coletar gaso, eu já vou conseguir corrigir essa FO2 do paciente. Agora, se não está compatível, por exemplo, a gente tem alguns pacientes que têm comprometimento de perfusão, paciente diabético, não é compatível, tem uma diferença muito grande. Aí nós precisamos esperar a gasometria para poder direcionar realmente com segurança esses ajustes da FO2 do nosso paciente com Covid-19. Então, isso aí é extremamente importante. A Lê mostrou para vocês nessa tabela. Essa tabela, ela precisa ser validada, como ela falou, né? Ela vai direcionar uma possibilidade de como está a PF também. Então, para nos dar segurança naquele intervalo entre uma gás e outra, então, geralmente, o que nós estamos fazendo? A gente pede uma gás de manhã, uma gás à tarde, uma gás à noite. Então, nesses intervalos, que eu não tenho essa gasometria padrão ouro para avaliar o que está acontecendo com o paciente, a gente pode pegar essa tabela, né? A lei já passou essas particularidades, ela só vai ter um valor de segurança se a saturação está entre 80 e 86, esperar um tempo, né? Se eu mudei a FO2, eu tenho que esperar um tempo aí de 10 minutos. Ela só vai também ter segurança se a PIP está maior que 8 e fazer o rastreamento da onda da oximetria. Isso aqui é importante. Então, se a onda da oximetria ela não está aquela onda normal que é esperada, eu não vou considerar, né? Ela não vai me dar um valor de fidedignidade. Então, o que eu recomendo para a gente validar essa tabela? Então, vamos lá. Vai colher a gasometria do paciente, eu faço essa avaliação, jogo como que o meu paciente está naquele momento de coleta da gaso. Então, vamos lá. O paciente, no momento da coleta da gaso, ele está com FO2 de 50% e está saturando 94%. Qual que seria a PF esperada para esse paciente? 142. Então, assim que veio a gaso, eu vou conferir tanto a saturação quanto a PF para validar. Ok, eu tenho segurança de direcionar a minha FO2 por essa tabela, porque ela me indica uma saturação precisa e uma PF também muito próxima daquela PF que o paciente está fazendo. Então, isso permite mudanças, né? Beira-leito sem a presença da gasometria, se for necessário. E a PIP, pessoal? Como que nós vamos fazer
para adequar a PIP desses pacientes com Covid-19. Eu considero a maior curva de aprendizado da minha vida a titulação da PIP nesses pacientes. E aí, eu convido vocês, né, ao nosso próximo encontro, que eu estou preparando com muito carinho, tem muita coisa bacana para partilhar com vocês. Como que nós vamos titular a PIP desse paciente com Covid-19, né? Então, a seguir cenas, a seguir slides da próxima aula, dia 20 de abril, nós estaremos juntos de novo, né? Vai ser comigo a aula e nós vamos começar às 20 horas e eu vou partilhar com vocês todas as novidades, o que tem de diferente, o que nós estamos assim, o que nós já apanhamos, o que nós já aprendemos e o que eu posso partilhar com vocês para que realmente a gente possa fazer diferença nesses pacientes que nós estamos ventilando aí e que precisam tanto do nosso cuidado, que precisam tanto dessa nossa atenção personalizada e individualizada. Então, eu espero todos vocês nessa próxima aula e relembrar, né, que as 2 aulas da Lê já estão aí disponíveis, essa minha também vai estar disponível aí para vocês, né? E na próxima semana nós estaremos juntos para poder compartilhar mais conhecimentos. Só não se esqueçam de colocar todas as dúvidas, nós vamos ter todo o prazer, vai ser bem interativo, de já trazer algumas dúvidas de vocês, por isso que eu gostaria que vocês já partilhassem nas redes sociais, porque a gente já vai vir, né, com foco nessas dúvidas partilhadas, mas nós vamos abrir também para perguntas, né, para a gente fazer essa interação com vocês, para a gente realmente fazer a diferença na estratégia ventilatória desses pacientes, para a gente individualizar e ajudar esses pacientes a sair da ventilação mecânica. Então, é tanto tempo que eles ficam, eu tenho certeza que com esse aprendizado, com essa individualização, a gente vai conseguir diminuir aí essa projeção, né, que a gente viu do que aconteceu lá fora. De repente, aqui a gente consegue fazer diferente, tá? Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês, desejar um ótimo descanso e semana que vem nós estaremos juntas, né? Estaremos juntos para poder compartilhar isso aí. Como titular a PIP do paciente com Covid-19? Eu tenho certeza que vocês estão super curiosos e tem muita coisa legal que eu quero compartilhar com vocês desse nosso aprendizado, que eu estou aprendendo na pele, né? Tem muitas recomendações aí do que a gente viu acontecendo no mundo, mas quando a gente vivencia e vai fazer isso no paciente, algumas coisas são bem diferentes. E eu quero compartilhar isso com vocês, tá bom? Até mais, um abraço grande, muito obrigada. Eu espero ter contribuído muito com vocês, né? E quero contribuir mais semana que vem. Até mais, um abraço, foi um prazer estar aqui com vocês.